pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento nos assistindo e a você também, que está aí nos acompanhando no YouTube ou pelo Spotify. Estamos começando mais uma live, que será uma aula que vai ser dada aqui no canal da comunidade do Praticadamente. E especialmente hoje será sobre o tema hipnose não verbal, magnetismo humano e xamanismo. Como utilizar a expansão da consciência na terapia. E os nossos convidados especiais de hoje, Eduardo Gouveia e Wagner Marx, que vão trazer a proposta de um curso terapia com muitos conhecimentos da HNV, isto é, da hipnose não verbal e do magnetismo. E aí, quer aprender mais? Então fique aqui conosco, porque quero convidar vocês para acompanharem as nossas atividades no Instagram, no YouTube, no Spotify e também pelo WhatsApp. E você que ainda não faz parte da nossa comunidade, praticamente, não perca mais tempo e clica no link da bio do Instagram do Praticadamente e faça a sua inscrição, ok? Ah, e não se esqueçam de deixar o seu like. Agora eu passo a palavra para você, Gouveia. Boa noite, André. Boa noite a todos aí na PDM. Muito obrigado, né? Mais uma vez aqui estar nesse grupo maravilhoso, que tive o prazer de conhecer alguns aí pessoalmente, a maioria até, né? E foi fantástico, até pelo curso que nós tivemos essa semana aí com o Lino, inclusive sobre hipnose não verbal, né? E isso que é interessante, né? Aprendemos e sempre aprendemos e evoluímos, né? Acho que a hipnose não verbal, mas eu vou me apresentar para aqueles que me conhecem. Eu sou Gouveia, né? Sou terapeuta, psicoterapeuta, trabalho na área da hipnose, juntamente com hipnose clínica, hipnose não verbal, né? Juntamente também com a parte PNL, programação neurolinguística, enfim, alguns estudos aí nesses 8 anos aí de dedicação a essa terapia maravilhosa chamada hipnose, na qual uma vez nós entramos para esse mundo, estamos cada dia mais aprendendo muito mais coisas. E a questão é o seguinte: eu fico muito contente de ver a sala como está hoje, que aqui já tem vários hipnólogos aí, né, e professores até, de hipnose não verbal. É o caso do Paulo, né, é o caso do Orlando, é o caso do Irmo, né, tem pessoas aí de Wagner, obviamente, de magnetismo, e é referências nessa parte da hipnose não verbal. E eu fico contente de poder fazer parte aí deste grupo aí, que falar sobre hipnose não verbal, falar sobre magnetismo humano e xamanismo, que é o método que eu, justamente com o Wagner, que já vou passar a palavra a ele, nós trouxemos o método desconectar e reconectar. Desconectar e reconectar. Acho que foi uma virada de chave, vai ser uma virada de chave. E essa virada de chave começou conosco, comigo, com o Wagner, e vai ser uma virada de chave para muita gente que está aqui, não somente participando dessa live aqui agora, mas futuramente vai estar assistindo, ou participando dos nossos cursos, que nós vamos estar distribuindo pelo Brasil todo, pelo Brasil afora. Tá ok? Eu gostaria de passar a falar o Wagner para ele se apresentar também, e que é o meu irmão e meu professor de magnetismo humano e xamânico, na qual eu tenho muito respeito. Boa noite a todos, obrigado por ver, obrigado meus amigos. Então, é interessante demais a gente estar junto aqui numa família, né? Todos nós aqui que somos terapeutas, aqueles que vão nos escutar, nos ouvir, também sentirem, né, esse chamado de conhecer essas práticas que vem ajudando e transformando vidas, né? E esse projeto novo nosso aí do Desconectar para Reconectar é uma proposta muito bacana. O Gouveia teve essa sacada e eu assino embaixo porque cada vez mais a gente está vendo a necessidade, né? Eu já trabalho com magnetismo desde 2016, apresento essa arte de magnetizar, né? Que hoje, nas práticas integrativas e complementares, está na imposição de mãos, já é utilizado pelo SUS e a gente acaba passando para terapeutas, né? Hoje mesmo eu tive um contato com um fisioterapeuta e a gente fez uma aplicação no braço dele, estava com problema, na verdade, no pulso, e eu perguntei como é que está o pulso. Ele disse, rapaz, não senti mais nada. E fizemos um processo também da sinusite, e ele também relatou que houve uma melhora muito significativa. Então, é muito legal quando a gente começa a utilizar o magnetismo para esse fim, né? Seja físico, seja psíquico. E é interessante porque agora, eu acho que de um ano, mais ou menos 2 anos no máximo, eu comecei a estudar o xamanismo. E mais especificamente, nesses últimos meses, estou estudando também com relação ao xamanismo mais voltado ao Nordeste, que seria justamente o uso dos nossos indígenas aqui, da Jurema Sagrada e outras medicinas, né, bem interessantes. Inclusive, até consegui, viu, Gouveia, um rapé novo, né, que é o rapé que eu não conhecia, o rapé da Jurema Preta,
com um poder muito grande, né? Ele é muito interessante. Então, o que é que o xamanismo vem fazendo, né, com relação às nossas práticas, pelo menos aqui no magnetismo? Eu sentia uma certa lacuna, principalmente com relação à minha energização, ao meu processo depois da magnetização, às vezes ficava cansado, e com o uso da medicina indígena, esse processo de cansaço, enfim, dessas questões que às vezes você ficava um pouco encharcado no final do processo, com a medicina indígena isso passou. Então, estamos acrescentando isso, né? Acabamos de chegar da cidade de Jaguaretama, né, Ceará. Cheguei antes de ontem, de madrugada, e lá tivemos uma oportunidade de testar essa medicina, né? Medicina indígena com alguns amigos, inclusive um deixou de fumar. É interessante demais o poder do rapé, né? E o outro deixou de beber com o uso da medicina, né? Mais especificamente o rapé, junto com o magnetismo, e também como meu professor Gouveia, né, ensinou, também hipnose não verbal, que a gente também está acrescentando ao nosso trabalho também. Então, essa parceria, né, esse bate-bola do Gouveia e eu, né, está dando frutos. Agora vamos para o Rio, né, encontrar nosso amigo que está presente na sala, vou conhecer pessoalmente. Quem sabe conheça cada um de vocês, né, ter a honra de abraçar e a gente compartilhar, trocar figurinhas. E o meu objetivo na vida é esse mesmo, né, a gente passar esses conteúdos para que as pessoas possam testar, possam ter, como o Gouveia gosta de falar, né, ter mais um recurso no seu cinto de utilidade do Batman. Então, passar o magnetismo é muito legal, porque a gente sabe, né, nós trabalhamos com terapia, às vezes uma terapia não tem um alcance, né, por N motivos, às vezes funciona bem, mas às vezes a gente precisa ter outro caminho, e o magnetismo é esse outro caminho. Da mesma forma, né, às vezes eu estou usando o magnetismo, não está funcionando, aí eu uso a hipnose, a sugestão verbal, né, que é a hipnose verbal, e hoje eu aprendi com o Gouveia também a utilizar a hipnose não verbal, então esse cinto do Batman ajuda todos os terapeutas, né? E o mais legal é essa questão, né? O cursoterapia, quer dizer, a gente sai transformado diante do processo, né, dos nossos encontros. Não só os alunos, mas principalmente eu, Gouveia, a gente acaba também sendo energizado, sendo trabalhado, né, sendo processado, digamos assim, dentro daquela energia, daquela tribo provisória, né, daquele encontro entre pessoas, e nunca um curso é igual ao outro, porque são pessoas diferentes, né? Então, é muito legal esse tipo de coisa, né? Então, desde 2016 trabalhamos com magnetismo, mas com o xamanismo estamos há 2 anos, praticamente, né? Inclusive, como eu falei para vocês, me aprofundando no xamanismo mais da minha região, que é a região Nordeste. Tenho contato também algumas coisas do Norte, né? E tive agora, quando fui para Porto Alegre, com algumas coisas do Sul, por exemplo, uma coisa muito interessante que eu não sabia no Sul, quando eu fui para Farroupilha e para Porto Alegre, é que o chimarrão é de origem indígena. Então, essas coisas que a gente está começando a retomar, né? Esse contato, essa reconexão, digamos assim, com a nossa essência, com a nossa natureza, né? O ser humano não foi feito para viver na zona urbana, ele foi feito para viver dentro da floresta. Aí a gente fica adoecendo por isso, né? Porque está longe da nossa essência, tá longe da nossa natureza. A gente não bota mais o pé no chão, a gente não tem mais contato com a terra, né? A gente não toca mais as plantas, nem as árvores, nem tem aquele amor aos nossos queridos irmãos animais, né? Que a gente chama de animal até um desrespeito, né? Porque muitas vezes eles dão lição de muito amor, né? De muita humanidade, digamos assim, né? Às vezes os seres humanos não têm a capacidade que os animais têm. Então a gente está começando a voltar, né? O Ailton Krenak, ele tem uma obra dele muito bonita que diz que é o futuro ancestral. É meio que a pessoa que tenta raciocinar e entender isso, né, não vai entender. Como é que o futuro é ancestral? É porque a nossa ancestralidade é muito forte. Nós que somos terapeutas sabemos disso, né? Quem trabalha com constelação familiar sabe disso, né? E isso está muito presente dentro da nossa raiz como ser humano, como pessoas que passaram por diversas experiências, que têm contato com a família. Então, quando a gente nega a nossa família, a gente acaba perdendo esse recurso de conexão com o todo, né? Com a nossa essência. Às vezes a gente quer, de certa forma, nos esconder, né? Da nossa essência. E aí acaba sofrendo, acaba tendo, digamos assim, as desconexões que faz com que a gente adoeça, faz com que a nossa mente não fique, né, muito bem focada, ou mesmo se apresente de forma coerente. Então, esse processo, né, que nós estamos observando hoje, né, com essas terapias, com esse processo de reconexão, com esse processo de magnetismo xamânico, está bem forte, é a nossa proposta também, né, junto com a hipnose não verbal e a hipnose também, a clássica, né, que o Gouveia também domina muito bem. É isso mais ou menos que eu tinha que passar nesse momento. Gouveia, meu amigo,
Isso é um ciclo, como o nosso querido Wagner falou, é um ciclo, né? Por isso, o método desconectar para reconectar, né? Esse ciclo da nossa ancestralidade. Nós passamos praticamente um ano, há uns 2 anos mesmo, né? Fazendo essa parte de laboratórios, assim, vamos colocar assim, sobre o uso do conceito da hipnose não verbal, juntamente com o magnetismo humano e xamânico, na qual nós tivemos uma experiência fantástica em Higienópolis. E Higienópolis foi aonde iniciou todo esse processo de transformação. Esse processo de transformação iniciou-se em Higienópolis, um curso que nós fizemos lá, de imersão de 4 dias, na qual nós fomos para cachoeiras, né? Na qual nós tivemos as situações muito sobre xamanismo, até o uso de argilas, né? Nós fizemos um renascimento dentro da cachoeira, então tivemos alguns trabalhos efetuados lá, e esses trabalhos que nós efetuamos lá com o pessoal que estava lá foi realmente sensacional. E até hoje, inclusive, tanto é que nós estamos voltando para Higienópolis novamente para rever esse trabalho, né? E nós vamos passar um tempo maior ainda em Higienópolis, porque o pessoal tiveram muitas mudanças. Inclusive eu, né? Quando eu entrei no xamanismo, eu parei de beber. Não bebo nada de bebida alcoólica há 4 anos, vão fazer 5 anos, né? Então, muitas vezes a gente não nos valoriza, como o próprio Wagner falou, a floresta, não valoriza estar descalço, não valoriza abraçar uma árvore, não valoriza essa parte xamânica que está evidenciando a nós a cada dia. E a hipnose não verbal, uma vez que ela já tem essas raízes da ancestralidade, nós fizemos o quê? Só essa junção. Porque uma vez você consegue, como ele disse no curso de terapia, você consegue juntar a hipnose não verbal, você consegue colocar o magnetismo humano e xamânico, e você consegue tratar questões emocionais e físicas dentro do processo. Óbvio que hoje a gente tem várias outras situações que estão agregando para a hipnose não verbal e que é importante isso, né? Como foi o caso do curso do Irmo, né? Nas coraças de racha, que é evidenciado que é muito bom, né? Um aprendizado que tivemos aí esse final de semana, na qual me mostrou uma outra situação muito importante também e que temos que tomar esses devidos conhecimentos para divulgar e tratar. Como eu falo, eu acredito que isso é mais uma ferramenta que eu estou utilizando e vou utilizar, né, para o meu cinturão do Batman, que é as coraças de racha. Ok, mas isso tem que preparar o curso e tudo mais. Então, são complementos, são situações que nós vamos complementar dentro do processo chamado hipnose não verbal. Tá? Então, a hipnose não verbal, o estudo da hipnose não verbal, o estudo das terapias, né, fazem com que nós, a cada dia que passamos, temos mais conhecimentos e mais aproveitamentos e mais evolução. Porque não se para só nisso. É muito mais além do que uma luta e fuga. É muito mais além do que um sistema nervoso central simpático parasimpático. É muito mais além do que o sistema nervoso autônomo. É muito mais além. É uma coisa que, e eu gosto muito dessa linha da gente ter acuidade, né? Então, eu gosto dessa linha de a gente abraçar, acolher, né? Eu gosto muito dessa linha de cuidar, né? Então, você pode ter certeza que muitas pessoas não têm esse contato físico muitas vezes, porque às vezes não teve esse contato físico lá atrás, ou teve esse contato físico, não tem mais. Então, o fato de você abraçar o outro, o ser humano, é você estar se abraçando a você mesmo. Só ali nesse campo que você está, gerando de energia, já acontecem muitas emoções, muita química. Então, nós vamos trabalhar com a química de cada um. Eu quero trabalhar com a química de cada pessoa. Eu quero fazer com que isso faça e seja uma transformação de dentro para fora. As pessoas só se transformam de dentro para fora. Ninguém consegue transformar o outro. Mas eu consigo transformar eu, primeiramente, para transformar o outro. Mas as pessoas se transformam de dentro para fora. E a hipnose não verbal, juntamente com o magnetismo humano e xamânico, né, tem esse poder. Tem esse poder da pessoa se situar e ver a importância que ela é e dar essa total importância. Porque quando a gente, às vezes, está no processo da hipnose não verbal, a gente está tratando aquele ser humano que está ali, e aquele ser humano, de repente, está deitado ali, trate com carinho, trate com amor, porque amanhã pode ser que aquele ser humano esteja tratando de você. É isso que é uma troca. Isso é o ciclo. Isso é o desconectar de muitas questões, desconectar de muitas crenças limitantes, nos desconectar de muitas situações que nos levaram a chegar. Mas uma coisa importante que eu quero dizer a todos aqui também, e que eu vejo, é que nós não podemos, né, validar apenas o último processo. Mas para você chegar naquele processo que você chegou, no último processo, que de repente pode ter feito uma transformação na sua vida, você tem que passar várias etapas antes.
várias etapas antes para você chegar naquele processo. Então, a cada processo, etapas antes que você passou, né, agradeça. Porque aonde você chegou hoje, validar hoje, é porque você teve que passar por outros processos. E que, de repente, você hoje não valoriza aqueles processos lá. Mas você só chegou nesse processo aqui e vai chegar nos demais outros processos que você vai evoluindo através desses processos que você está passando hoje. É como se estivesse na quinta série, sexta série, sétima série e tal, e você só vai aprender os conceitos lá do primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, através da base que você teve na quinta série. Então, valida todos os processos que passa. Pode ser que em algum momento aquele processo, pode ser que, hoje não faz sentido, mas já fez. Naquele momento, e que você precisava. Isso é importante. A validação de todos os processos. E só assim vocês vão conseguir evoluir. E só assim vocês vão conseguir conhecer e reconhecer que vocês estão hoje de pé, porque foi muitas situações que foram passadas. Um exemplo, ancestralidades. Nós só estamos aqui porque teve muita gente atrás da gente que estava aqui. Muita gente que capinou. Muita gente que está, principalmente nossas famílias, nossos entes. E nós esquecemos muitas coisas disso. Nós somos mais um. Atrás de nós, como diz o Wagner, pela constelação, tem milhares de pessoas que vieram. E nós somos mais um que vamos, outros vão chegar, vão vir meus filhos, vão ver meu filho, ver meus netos, ver meus bisnetos, né? Mas para eles chegarem até aqui onde chegou, precisou de eu abrir o caminho para eles passarem. Então, validam sempre aquilo que é importante validar na vida de vocês. É isso, Wagner? Eu estava lembrando, agora você falando e eu lembrando lá em Jaguaretama, no Ceará, e foi muito interessante porque tinha uma senhora e a filha que foi fazer o curso com a gente, a filha de 16 anos, é uma jovem senhora, não sei a idade dela, mas é interessante porque elas passaram pelo processo e ela estava reclamando de uma dor de cabeça, né? Que fazia 15 dias e ela falou que não era comum ter essa dor de cabeça. E aí eu fiz o processo que você conhece, por ver, que é o alívio das dores ensinado por Deleuze, né? E o efeito foi imediato, né? Então, eu fiz um processo rápido, e aí ela falou, ó, a dor passou. Eu disse, então a dor diminuiu? Ela disse, não, passou totalmente. Então, é como você está falando, o processo, às vezes ela estava tomando medicação e tal, e aliviava, mas não melhorava, né? E às vezes você faz todo um processo terapêutico, né? Seja com fisioterapia, seja com as medicações que são passadas, está tudo certo, né? E às vezes precisa de um processo mesmo, de hipnose, precisa de um processo magnético, para poder dar esse ajuste fino, né? Parece uma besteira, mas não é, né? Essas questões energéticas são poderosas dentro do nosso sistema, é porque muitas pessoas simplesmente desconhecem, né? Ou não querem ver e está tudo certo também. E essa mesma senhora e a filha passou pelo processo do rapé. Primeiro a mãe pediu e sentiu no coração, né, o chamado. Eu consagrei o rapé, ela purgou muito e depois ela sentiu super bem. E por incrível que pareça, mesmo vendo a mãe naquela situação, né, a filha no outro dia pediu para consagrar também. Eu achei interessante, né? Porque geralmente quando você vê alguém, o pessoal geralmente chama de peia isso, né? Eu não gosto de chamar de peia, não, porque a medicina é tão amorosa, na verdade é um processo que a gente precisa passar, né? E sempre as pessoas se sentem melhor depois. Então, é um processo terapêutico de alto nível e com o poder da natureza, né? Porque o rapé é feito da natureza, 100% da natureza é feito no rezo dos indígenas. E aí eu fiz a menina e eu consagrei ela, né, com o meu tepi, e ela ficou, eu vou morrer, ela pensou, né, ficou bem, bem. Eu disse, calma, respire pela boca, todo o processo que a gente vai, né, dizendo. E ela foi se acalmando, e aí deitou numa rede, né, tá, a gente tá no Nordeste, então, tá na casa do meu amigo Link, lá de Jaguaretão, e ela ficou ali uns 15 minutos, se recuperando, e ela foi com a coberta para casa, né, ela estava de moto no interior, eles gostam muito de andar de moto, é mais prático, e aí ela foi com a mãe de moto, e levou até o lençol, que ela ainda estava sentindo frio. Tudo bem. Quando ela acorda no outro dia, acorda totalmente transformada. As duas, a mãe e a filha, menstruaram. E o mais interessante de tudo é que ela não sentiu as cólicas que sempre sentia quando menstruava. E esses detalhes, Gouveia, meus amigos, isso a gente não pode deixar passar, sabe? Às vezes a gente não registra isso, né? E eu fiquei muito feliz, sabe? Porque a medicina, ela tem esse poder, né? Tanto de dar força para as duas, para a mãe e a filha, como também a conexão, porque geralmente, quando as mulheres elas têm uma relação muito boa no ambiente de trabalho ou numa localidade qualquer onde há uma afinidade de várias irmãs, muitas delas elas menstruam na mesma época, né? Isso é muito comum. E é engraçado porque o rapé fez isso, né? Reconectou elas. E mais legal que eu achei é que ela não sentiu
né, as cólicas que normalmente ela sentiria, né, todas as menstruações que ela falou, sempre ela sentia cólica, era muito desagradável, e com o uso do rapé, após o uso do rapé, não sei a partir de agora como vai ser, mas pelo menos esse, ela não reclamou da questão das cólicas menstruais. Então é muito legal, eu sei que é até constrangedor para as mulheres, né, muitas vezes falarem isso, eu achei muito importante por parte dela, sabe, essa honestidade, né, essa parte de revelar para a gente poder registrar, né, e eu fico muito feliz em poder aliar o magnetismo, né, o magnetismo integrativo, o magnetismo humano, com o magnetismo xamânico, que complementou de forma linda também, né, esse nosso processo terapêutico, né, Gouveia? Então, quando a gente fez isso lá em Eugenópolis também, a maioria participaram pelo processo, sentiram chamado de passar pelo rapé, a grande maioria se sentiram super bem, né, depois, só alguns que tiveram processos, duas só, né, que tiveram um processo um pouquinho mais forte, mas no geral foi muito bom, né, e o renascimento feito no Rio, com uma cachoeira junto, rapaz, isso foi poderoso, né, eu fiz a mesma coisa lá em Porto Alegre, né, perto de Porto Alegre, numa praia chamada Praia dos Passarinhos, um grande lago que tem lá, né, em Porto Alegre, perto de Porto Alegre, na verdade, e também foi legal, mas o da cachoeira cachoeira do rio com a cachoeira é imbatível, eu acho, sabe? Porque é muito poderoso e transformador. Né? É isso, Gouveia. Uma pergunta aqui, pode explicar o que é o rapé? Vai. O rapé, ele é feito de cinza, de plantas sagradas, né? Dependendo do local que for feito, por exemplo, quando vem do Acre, né? Eu comprei um rapé vindo do Acre, dos indígenas de lá, então ele é feito de cinza, de plantas sagradas, né? Junto com um pouco de tabaco. Tem alguns rapés que não usam tabaco, né? Mas o tabaco, para o indígena, ele tem uma propriedade, para os indígenas, o tabaco é uma entidade, né? Então, inclusive as pessoas que fumam deveriam consagrar o cachimbo para não precisar fumar, porque o cigarro é uma profanação do uso do tabaco, no seguinte aspecto. Você coloca para dentro do seu pulmão uma entidade poderosíssima chamada tabaco, e isso tem um preço. O nosso organismo não aguenta. Você não pode comer tabaco, você não pode inalar a fumaça do tabaco, porque você vai ter problemas. A gente sabe disso, né? A gente sabe os problemas que as pessoas passam pelo uso do cigarro, porque não sabe utilizar a entidade chamada tabaco. Quando você usa o tabaco pelo rapé, soprando no nariz, né, com um clipe, dá um sopro, né, que o Rolando ia morrendo, né, que ele não soube soprar direito. Mas aí você sopra o rapé no nariz, né? Então, eu vou até trazer aqui daqui a pouco, enquanto o Gouveia falar, daqui a pouco eu já preparo para mostrar para vocês. Então, você sopra numa narina, depois você não pode soprar só em uma, tem que soprar em uma, depois sopra na outra. O efeito desse rapé, que é um pó, é diferente do rapé que é vendido também de forma profana, digamos assim, que é aquele rapé de latinha. Aquele rapé de latinha não tem nada, absolutamente nada a ver com o rapé dos indígenas, né? Que é um pozinho, você coloca na mão, coloca no coripe e sopra na narina. E dá uma força tremenda, né? Então, é uma medicina do nosso povo originário. Ele ancora, ele trabalha a questão da ansiedade, né? A mente acelerada também, você trabalha isso. Trabalha os medos, né? Um amigo meu, inclusive, revelou que ele usou o rapé comigo, foi consagrado comigo, e não sentiu mais a gastura no estômago. Eu não sei, eu preciso fazer mais testes para saber se realmente funciona nesse aspecto, mas eu achei importante revelar isso, né? Mas o rapé tem essa propriedade, você sopra no nariz, né? Nas narinas, tem vários tipos de rapé, inclusive eu utilizei um rapé recentemente que eu não conhecia, que era o rapé do nosso Nordeste, né? Dos indígenas do Nordeste, chamado rapé da Jurema Preta. Esse rapé é mais poderoso, na minha visão, na minha percepção e nas minhas sensações, do que o rapé feito lá no Acre, né? O rapé da Jurema Preta dá uma força gigantesca. É feito da cinza da Jurema Preta, que é uma planta muito comum aqui no Nordeste, né? Eu trouxe até um pedaço dela aqui para mostrar para vocês, que eu vou fazer um cachimbo para mim. Então, uso o tabaco também, né? Como eu falei para vocês, quando a gente usa o tabaco, no caso do cachimbo, você só faz baforar, você não coloca no pulmão, né? Você não vai ingerir. Então, é um processo, né, onde o tabaco, você tem que respeitar essa entidade. O rapé é isso, né? Você sopra nas narinas e tem, dependendo do rapé, pode ter tabaco ou não. Os rapés para limpeza, rapés mais fortes, eles contêm tabaco, né? Por isso que quando você, no processo de aplicação, a primeira coisa que acontece, vou ver aí, meus amigos e amigas, é a salivação. Você começa a salivar muito, depois o seu nariz começa a escorrer. Então, sinusite, rinite, né? Muitas vezes dor de cabeça vai embora, né? Claro que vai depender da dor de cabeça, né? Cada dor de cabeça tem uma causa.
mas é muito energizante. Para mim, como magnetizador, qual foi a diferença? É que ele praticamente acabou com a minha fadiga fluídica. Então, quando eu comecei a usar o rapé, quando eu trabalho muito intensamente, ou eu sinto que eu fiquei meio que encharcado com energias não muito boas, quando eu uso o rapé, resolve na hora. Não é assim, é que 5 minutos, não é na hora. Eu uso o rapé, claro que eu uso o rapé, depois eu vou tomar um banho e tal, faço todo o processo. Então, não sei se eu respondi, Gouveia, mas é isso, o rapé, inclusive eu vou mostrar já já para o pessoal conhecer o rapé, né? E quando eu for para aí, eu vou levar para vender, porque eu comprei o rapé lá do Acre, eu comprei um rapé de limpeza, que ele é mais suave, e comprei um rapé mais forte para aqueles que desejam utilizar, para, por exemplo, deixar de fumar e outras questões mais. É isso. Só complementando, a Lilian está perguntando o que seria o rapé de latinha. Não. Você O quer rapé de concluir, já que você latinha, eu está vou falando de pegar aqui rapé? agora. Rapé de latinha é esse aqui, ó. É uma latinha que você tem um rapé feito industrializado, né? Então, como é que você usa esse tipo de rapé? E tem aí na internet direto. Você faz o uso do rapé, tem dois tipos, né? Tem o uso do rapé indígena e o uso desse rapé aqui, que é o da latinha que eu estou falando. Então, você pega um pouquinho desse rapé e cheira e espirra. Ou seja, é um uso totalmente diferente do uso do rapé indígena. Tem nada a ver. O homem branco tem essa mania de profanar e fazer tudo ao contrário. Quando eles viram os indígenas norte-americanos e os indígenas aqui da América do Sul usando o cachimbo, eles criaram o cigarro. Tem nada a ver. O cigarro não tem absolutamente nada a ver com o uso do tabaco dos indígenas, que é poderosíssimo, né? Não sei se eu respondi, governo. É justamente isso. Esse rapé que é utilizado muito nossos avós e tudo mais, por isso só para espirrar e liberar, né? É, Então, não tem nada a ver necessariamente com o sistema terapêutico que nós estamos, que utilizamos, os índios utilizam, né? O xamânico utiliza. E é justamente aquilo que o Wagner faz, ele fala, é que na realidade você tem um aterramento. O rapé, ele faz com que você tenha um aterramento, né? Em referente a situações, principalmente do seu fluido magnético. Então, o que é o fluido magnético? Porque a gente tem muitas situações energéticas, né? Então, nós temos muitas situações energéticas. E essas situações energéticas, quando a gente está no tratamento, quando está trabalhando com hipnose não verbal, quando está trabalhando com magnetismo humano, né? E esse magnetismo humano pessoal, tá? Faz com que nós tenhamos muita fluido energético. Né? E esse fluido energético, muitas vezes, você tem que fazer o quê? Você que sai de lá praticamente destruído. Essa é a verdade. Você sai de uma aula completamente. Bom, o Will não teve a aula dele, quando ele acabou a aula, ele estava ali fazendo a Simone fazendo massagem e tudo mais. Por quê? Porque realmente você tem muita carga energética ali dos alunos. Então, quando você faz esse processo de aterramento, que é a utilização do rapé, né? Que você faz o rapé e tudo mais, você vê que realmente você fica muito bem consigo mesmo, tá? Porque você fez um tipo como se fosse um aterramento, né? Ok? Então, seria essa a utilização do caso num dos processos do rapé dentro do processo xamânico, ok? Independente disso, tem também, pô, eu não quero usar o processo xamânico, por isso que nós colocamos magnetismo humano e xamânico. Tem pessoas que ainda não estão preparadas, pessoas que ainda não querem participar do processo e não se permitem, e está tudo bem, né? Isso é importante, porque a pessoa tem que estar muito bem com ela mesma, né? Para que ela possa se preparar. E não só a pessoa que ela se permita, mas também o terapeuta tem que estar em equilíbrio energético, tá? Porque a energia, quando a gente fala de energia, quando nós falamos de um encapsulamento de um câncer, olha, veja bem, quando a gente fala de encapsulamento do câncer, né, que já foi frisado, falou, o governo agora cura câncer. Ninguém cura nada, e eu não curo nada, e ninguém cura nada. Aí o que nós temos é o quê? Muitas vezes o processo magnético, que nós energeticamente encapsulamos o câncer. Esse encapsulamento, a pessoa tem que continuar fazendo a quimioterapia, tem que continuar fazendo os processos de quimioterapias para destruir essas células maléficas, ok? Então, quando você faz essas células maléficas, você destrói com a quimioterapia, né, com a quimioterapia e continuando o processo, o que você faz com o encapsulamento? Você não faz com que esse câncer seja uma metástase, ele não se espalhe. Então, você consegue através do processo magnético, mas você tem que saber como fazer, saber como conduzir, para que você não se contamine energeticamente, tá? Com o câncer. Então, é uma contaminação energética. Ok? Então, a todo momento, quando você está no processo de hipnose não verbal, quando você está no processo de magnetismo humano, você está trocando esse campo magnético com a pessoa. Por isso que o terapeuta tem que estar muito bem energeticamente. Se ele te brigou, se ele tiver com algum problema que ele não tem, os preceitos, que ele não teve os preceitos, ele não deve fazer os passes magnéticos. Ele não deve fazer o tato magnético.
tá? Por quê? Porque isso aí pode ocorrer mais problema a essa pessoa que está passando pelo processo terapêutico do magnetismo do que solucionar problemas. Vai causar muito mais problemas a ela do que solucionar os problemas dela, tanto emocional como físico. Então é importante, e muito importante, a pessoa ter consciência da equilíbrio energético, assim como até mesmo a hipnose clínica, né? Quando nós falamos para a pessoa que ela tem que estar bem com ela mesma. Como você não vai estar bem com você se você tratar outra pessoa? Sempre para você tratar outra pessoa, você tem que estar muito bem consigo mesmo. Por isso que eu falo, todo terapeuta precisa de terapeuta. Não existe terapeuta que não precise de terapia e que não precise passar por terapia, ok? O Acho que o Josué Wagner tinha uma tem. pergunta. Não, o Josué tinha uma pergunta. Ele tinha até levantado a mão, Gouveia. Não sei Hum, se ele quer fazer. Josué, abre seu microfone. Eu, opa, eu até escrevi lá, ele até respondeu. Eu perguntei o seguinte: como que seria usado o rapé no processo terapêutico, né? E qual o rapé de latinha? Faz espirrar, como eu tinha colocado lá e você tinha falado também aí. Agora, esse rapé indígena, né, vamos dizer, esse que é preparado, quais os sintomas? O que ele causa? Ele adormece? No uso desse rapé no processo terapêutico, qual é o efeito que ele faz? No processo terapêutico, o rapé, para cada um é um processo, tá? Cada pessoa que utilizar, ele vai ter uma resposta dentro desse processo, né? Você não tem como você falar, pô, a pessoa vai utilizar o rapé e vai ter esse tipo de reação. Não. Cada um vem com uma resposta, porque o rapé vai trabalhar de uma forma diferente para cada processo, ok? Então, mas vai trabalhar de uma forma positiva, tá? Não de uma forma negativa. Ok? Então é isso que é importante estar se colocando. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa fala, pô, vou colocar, eu vou utilizar o rapé e pô, o que vai causar isso em mim? É uma droga? Não, como o Wagner falou, isso não é uma droga, né? Então, o que você tem, como que você fala, que o próprio Irmo colocou, você tem uma expansão um pouco mais do seu DMT dentro do rapé, tá? Porém, é uma coisa que vai fazer com que você tenha muito mais foco, muito mais concentração, muito mais posicionamento de muitas questões que você, de repente, não teria. Porém, o rapé está para todos, assim como nem todos estão para o rapé. É bom deixar muito bem claro isso. O rapé está para todos, mas nem todos estão para o rapé. Nem todos ainda estão para o processo xamânico, né? Porque o processo xamânico é um processo desde que nossos ancestrais. E a maioria daqui já tem descendente índio, a maioria daqui tem o sangue indígena. Está no processo. Então, quando você recebe o rapé, você automaticamente você interliga, ou você liga a conexão com sua ancestralidade. Teve um processo dentro de Higienópolis que foi tão maravilhoso e bonito que o nosso amigo, teve um senhor que estava passando pelo processo e eu nem sabia, nem sabia. E estava na cachoeira e nós colocamos. Automaticamente, após passar pelo processo, Josué, ele se sentou no processo e começou a cantar ou a falar na língua indígena. E aí que nós fomos saber, depois que nós fomos saber, ele, o Wagner, né, que essa pessoa, ela tem toda a caracterização e a tradição indígena dentro da família dele. E nós não sabíamos. Ele tinha até umas situações assim parecidas, mas eu não sabia até que ele era indígena, né? E quando ele utilizou o processo do rapé, automaticamente ele se ligou, ele teve esse link com a sua ancestralidade. E ele se sentou e começou a falar em língua indígena. E tanto é que a sobrinha dele estava lá e falou: olha, que lindo. E ela que falou isso pra gente. O meu tio tem toda a tradição indígena, que a mãe dele é indígena, então tem todo esse processo indígena. Então, respondendo a sua pergunta, isso que é maravilhoso, porque você não tem um caminho, que você vai, qual a resposta que eu vou ter? Cada um vai ter a sua resposta dentro daquele processo que tem que ter. Já vi gente curada de sinusite, né? Já vi gente, como o Wagner mesmo falou, já vi gente parar de fumar. Então, cada um vai ter uma resposta dentro daquele processo que ele queira. E isso se torna um pouco não, se torna mais potente quando você passa pelo processo de hipnose não verbal. Respondi, Josué? Sim, sim. Joia, valeu, governo. Falou. Wagner? Gouveia, você acha interessante eu mostrar para o pessoal o uso? Olha, eu acharia interessante para fazer uma coisa da prática, de referente ao magnetismo humano, né? Eu acho que é bem interessante, até pelo que o Imo colocou referente ao nosso mestre Jacob Mello, né? Sobre os passos magnéticos e falar sobre o magnetismo humano. E aí a gente coloca o xamanismo, ok? Então acho que é interessante a gente fazer, de repente, uma prática sobre o magnetismo humano e depois a gente coloca sobre o
magnetismo xamânico. Pode ser? Tranquilo, gostei da ideia. Todo mundo tem energia nas mãos. Na verdade, muitas vezes as pessoas não prestam atenção nisso, né? Não é só aproximar a mão no fogo e sentir o calor, mas às vezes você aproxima de uma planta ou de um animal, ou toca em alguém, leva um choque. Pode ser eletrostática, pode ser energética. Você pega uma pessoa, se sente muito mal, ou se sente muito bem, né? Abraça uma pessoa, se sente bem, e outra se sente muito mal. Então, essas questões energéticas é interessante a gente entender. E isso é por magnetismo, né? Quando o Mesmer criou no final do século XVIII o magnetismo, ele apenas pegou uma arte que já existia há milênios, né? E quando eu estou estudando xamanismo aqui, eu observo que eles também utilizavam aqui, né? Os indígenas, há mais de 3.000 anos. Então, o que Mesmer colocou foi no molde mais acadêmico, para que as pessoas pudessem usar no hospital, né? E é muito interessante quando você começa a usar as suas mãos e entender essa questão energética, né? Até para as pessoas que não acreditam em nada, eu acho que é o melhor caminho, sabe? Não foi por menos que quando o Mesmer apresentou para a Academia Francesa o magnetismo, ou o mesmerismo, né? Tanto faz chamar magnetismo animal, traduzido de forma equivocada para o Brasil, o magnetismo animal, que confunde mais do que quando a gente chama magnetismo humano, fica mais claro. O mesmerismo, que é a mesma coisa, né? É em homenagem a Mesmer, foi chamado mesmerismo. Então, quando você tem o magnetismo, né? O mesmerismo, utiliza isso para poder ajudar as pessoas, e aí quando você começa a colocar, porque o magnetismo, a pessoa entra em transe, muitas vezes, né? Não é comum, muitas vezes, a pessoa entrar em transe, porque os passos são muito rápidos. Então, um passo de 1 minuto, não vou dizer que é impossível, não, mas é quase impossível você colocar alguém em transe. A não ser que você tenha um poder magnético muito grande e a pessoa seja muito sensível, né? Combinação da fome com a vontade de comer, né? Mas não é isso, né? A gente precisa de tempo para entrar em relação magnética e depois colocar a pessoa no transe. E quando a pessoa entra nesse transe, muitas vezes ela vê coisas que são ditas como, são malucos, ele está delirando. Como o pessoal também vê quando está na força da ayahuasca, né? E começa a ver as vibrações, como eles falam, né? Então, quando você está num estado alterado de consciência, provocado pelo magnetizador, seja está em transe, seja de forma verbal, como os hipnólogos utilizam, seja de forma magnética, que na minha opinião é muito mais forte, né? Tanto que na hipnose o pessoal diz assim, você só entra em transe se você for suscetível, né? Se você aceitar. O magnetismo não tem isso não. Querendo ou não, você vai entrar em transe. Claro que tem pessoas que são muito, muito, muito difíceis, aí você vai ter que ser um Charles Fontaine da vida para deixar ela totalmente em catalepsia, em letargia, né? Ele tem esse poder, usando o olhar magnético, usando tudo que ele tem direito. Não é fácil, olhar magnético, toque, tudo. Mas no magnetismo, a chance de colocar em transe é maior, né? Então, as pessoas que trabalham só com hipnose e não querem trabalhar ou não sentem no coração que não deve trabalhar com magnetismo, está perdendo uma oportunidade boa de ter mais um recurso e colocar as pessoas no estado alterado de consciência. Muitos de nossos colegas dizem assim, né? Mas eu não preciso colocar em transe. Mas, na hora que a pessoa está no sono magnético, que fica num relaxamento absoluto, e você não precisa comprar um relaxante muscular, isso faz a diferença. Então, faz a diferença colocar em transe, sim, né? Claro que nem todos os processos precisam do transe. Mas eu, como magnetizador, eu prefiro cuidar das pessoas, inclusive de um simples joelho, da coluna, ela no transe, do que ela no seu estado de vigília. Por quê? Porque o efeito do magnetismo para a pessoa em transe é muito maior. E o governo falou uma informação interessante aí. As pessoas que passam pelo hipnose não verbal, as pessoas que passam pelo magnetismo, depois passam pelo processo xamânico, o efeito é maior ainda, né? Porque primeiro ela tem esse contato consigo mesmo, né? Através de uma ajuda de um magnetizador, através da ajuda de um hipnólogo. E depois ela vai ter uma reconexão com a natureza, quando ela coloca dentro de si uma substância natural das nossas árvores, né? Das plantas, como o tabaco, se tiver tabaco ou não, depende do rapé, mas de qualquer forma vai ter a natureza ali. E essa natureza vai dar aquela mexida na pessoa, dar aquela ancorada, né? Tanto que no processo de ayahuasca, quando o pessoal está muito, muito, vendo muita, né, tendo a questão das mirações muito forte, a primeira coisa que o pajé faz é sopra o rapé, né, na pessoa, para poder ela voltar, né, para o seu estado normal, deixar de ver as mirações tão fortemente, né? Então, o rapé tem essa propriedade. No magnetismo, a gente pode usar o recurso do sono magnético junto com o tratamento, seja da coluna, seja do que for, né? A gente só não faz isso na depressão, porque na depressão a gente não pode fazer concentrados, né? Então, a gente não vai poder usar o sono magnético na pessoa com depressão, principalmente as depressões sérias. Aí a gente usa da ferramenta, por isso que é importante a gente estudar, né? Então vamos usar a sugestão verbal,
Já que eu não posso usar os passes magnéticos, a não ser só fazer dispersivo, não posso fazer concentrado. Ou seja, movimentação de mãos rápidas eu posso fazer. Não posso fazer movimentação de mãos lentas. Né? Então, se você sabe disso, então, bem, eu não posso colocar no sono magnético porque eu não posso fazer concentrado, ou seja, fazer movimentação de mãos lentas. Mas eu posso usar a sugestão verbal, né? Respire profundamente e a pessoa vai respirando. Você vai fazendo todo o processo de sugestão verbal ali, leva ela para o local seguro, né? E muitas vezes ela pode ter até uma cartaz também, natural, né? E está tudo bem, faz parte do processo terapêutico. Então, o magnetismo, né, tem essa propriedade, essa força, né, de um magnetizador que pode conduzir. Muita gente diz assim, né, governo, os meus amigos e amigas, que eu não consigo meditar. Já viram gente falando assim? Não tem jeito, eu não consigo meditar. Mas com o magnetizador conduzindo, ele vai entrar no estado meditativo, nem que seja, né? Ele vai entrar, porque aquele estado, ela fica assim, mas eu não fui para lugar nenhum, não, ninguém vai para lugar nenhum, né? Você fica ali mesmo, né? O corpo está ali, né? Mas a mente está ali tranquila, focada, desacelerada, respiração diafragmática. Então a pessoa vai sentir todos os efeitos de uma meditação, né? Conduzida pelo magnetizador, conduzida também, claro, pelo hipnose, também pode fazer isso. Né? Agora, com o sono magnético, com o processo do magnetismo, com o magnetizador, o processo é mais forte, né? Mais intenso, porque a pessoa entra num relaxamento. É diferente da ferramenta que o nosso mestre Gouveia utiliza, que é a hipnose não verbal. Né? E aí a química vem poderosamente, e aí ela já passa, não é tão relaxante assim, mas faz parte do processo. Né? Disparar a química faz parte do processo. A gente quer isso mesmo, que dispare a química para que aconteça a liberação, e a gente solta os fogos, né? Deu certo, é isso mesmo que eu quero. No sono magnético, não, a pessoa entra num estado pode chegar num estado de letargia, num estado de insensibilidade, né? Como os magnetizadores faziam, né? O James Dale, que é tão conhecido no mundo da hipnose, ele não era hipnose, né? É interessante isso, né? Ele era magnetizador. Então, ele era mesmerista e colocava as pessoas num estado de letargia tão forte que a pessoa entrava num coma, né? Um coma provocado por um magnetizador, um coma provocado pelo mesmerizador, ao ponto da pessoa não sentir nada, né? E ele fazia cirurgia, arrancar tumores, fazer cirurgias incríveis, né? Dessa forma, porque a pessoa fica no estado. Então, no magnetismo, você pode colocar no estado de letargia, que é o corpo totalmente mole. Também você pode colocar a pessoa no estado de catalepsia, né? Então, que é o contrário, né? O corpo totalmente livre, ou parte do corpo duro. Então, esses processos magnéticos são poderosíssimos na terapia e é de fundamental importância que os terapeutas tenham esse recurso nas mãos para poder, né, utilizar eles de forma muito feliz. Né, mestre Gouveia? Perfeito. Até peguei ali agora esse livro aqui, não dá para ver, mas coloquei o nome do livro aí, que é o livro do nosso mestre aí, o Jacob Mello, né? Esse livro aqui que tá, tem que chamar eu coloquei aí escrita, né? O que é o livro? Esse livro ele está dizendo aí, ele diz o beabá, o início do início, e tem vários processos terapêuticos aí dentro desse livro aí. E explica até a sua pergunta, André, se o pessoal precisa ter um dom especial ou qualquer pessoa pode ser magnetizador. Não. Todos nós conseguimos, de uma forma ou de outra, nós somos energia, nós somos pura energia. A partir do momento que nós somos energia, nós conseguimos magnetizar a outras pessoas, nós conseguimos tratar de outras pessoas. Tá? Então tem denominado, a gente tem, o Jacob Mello falava muito sobre o tato magnético, não é? O tato, o que é o tato? É você sentir a energia da pessoa. Tem pessoas que sentem frio, tem pessoas que sentem quente, né? A mão fica mais quente, a mão fica mais fria. Então aí é de cada um. Isso é tato magnético, né? Dentro do espiritismo ou dentro da Umbanda, o que o pessoal faz, quando o pessoal vai tomar um passe, né? O pessoal vai tomar um passe magnético, vai tomar um passe lá, a entidade não fica fazendo esses estralos. O que ele está fazendo ali? Simplesmente ele está rompendo os nós energéticos que a pessoa tem. São os nós. É aqueles estalos de dedos. Ele está rompendo os nós energéticos que cada um tem. Tá? De contrapartida, o tato magnético, cada um vai ter essa percepção desse tato magnético. Cada um vai ter a situação de você tratar, de fato, aquilo que você precisa tratar. Seja ansiedade, seja uma depressão, seja síndrome do medo, enfim, você vai ter. Vão aprender a situação, como utilizar o sopro quente, em que momento eu posso utilizar o sopro quente, em que momento eu posso utilizar o sopro frio, em que momento eu posso fazer um arrastamento de dor. Né? Olhando é um deles que estava com uma dor no último processo nosso, no que foi passado. Ele estava com uma dor no ombro, porque ele é dentista. Ele trabalha nessa mesma posição há mais de 30 anos. E ao trabalhar nessa posição há mais de 30 anos, ele estava com muita dor no ombro, muito, né? E aí nós fizemos o processo de hipnose não verbal, eu fiz o processo de hipnose não verbal, e o Wagner fez o processo de magnetismo. Ou seja, dentro da hipnose não verbal, nós juntamos hipnose não verbal e magnetismo.
O processo dele foi muito, muito lindo, até catártico. E aí passou. Nesse processo, diminuiu muito a dor dele, né? Então, é isso. Há muitas vezes a gente tem a solução, a gente tem a resposta das soluções, a gente tem, não que nós somos milagreiros, tá? Somos milagreiros, podemos dizer isso. Mas nós temos as situações de realmente estar fazendo com que o nosso paciente seja tratado através de muitas questões que nós podemos fazer com isso, porque nós somos pura energia. A todo momento, nós somos energia. Acho que o Wagner tem um caso da hernia de coluna, né, Wagner? O senhor tem o caso disso aí, por exemplo? Foi, a gente fez com o Luiz, né? O Luiz que fez o curso da gente, lembra, Douglas? E o Luiz fez o processo, né? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo, gente? Estou te ouvindo. Está ouvindo agora, né? Sim. O Luiz fez um processo, lembra, no curso da gente? E depois, quando ele foi fazer o curso novamente conosco, disse que melhorou, né? Então, eu fico assustado porque foi muito rápido o processo dele, né? Então, geralmente, o processo de tratamento tem que ser mais longo, né? E o processo dele foi rápido. Mas acontece de pessoas que a gente faz uma sessão só e já resolve. Então, quando o magnetizador chega e dá um sopro quente ali, já resolve milagrosamente, mas é porque, na verdade, se a gente for apurar o caso, é porque ela já vinha no processo de terapia dela, ela já vinha num processo de transformação, né? Porque toda dor, por exemplo, a dor na coluna, né? Por que a coluna ela estoura? Ela tem um motivo físico, né? E emocional, porque essa coluna está assim. É muito complicado quando a gente faz cirurgia para resolver um negócio que não vai resolver, né? Às vezes faz uma bariátrica e não vai resolver. Por que não vai resolver? Porque o problema não está no bucho, né? Está aqui, a gente tem que mudar a postura da gente. E nós que somos terapeutas sabemos disso, né? Então, mas por que a coluna está doendo? Por que na lombar? Por que essa na cervical? Então, a gente tem que saber a causa disso, né? Eu sempre digo para meus pacientes de coluna, olha, lembre-se que a coluna só cabe uma pessoa, só aguenta você. Não vai levar a família nas costas. Você pega aqui, fica tá duro aqui, né? A pessoa está tensa, levando a família nas costas. Então, é um processo também terapêutico, né? Quando a gente vai falar do câncer, o Gouveia fala do câncer. Quando eu vou trabalhar câncer, eu já recomendo ela para o psicólogo, psiquiatra, alguma coisa assim, para que ela possa trabalhar o rancor, né? O ódio, o que ela está guardando, as mágoas que ela está guardando no coração, porque a gente pode até ajudar no tratamento lá, o médico vai fazer a cirurgia do câncer, mas o câncer vai voltar. Vai voltar porque a origem não foi, a causa realmente não foi resolvida, né? Então, quando a gente vai trabalhar a coluna, sim, a gente trabalha, faz o sopro quente, restaura o disco, né? Faz a lixada, como eu fiz a lixo lá entre as vértebras que fica calcificado, coloca um dreno para que a calcificação possa ir embora. E aí eu fiz isso no Luiz e o Luiz disse, ó, vai, resolveu. Já tá bom, que bom. Numa sessão só resolveu. Outra vez eu fiz em Belém do Pará, uma senhora que estava falando no pé, né? Uma pia caiu no pé dela, ela passou 2 anos se tratando, fisioterapia, medicação, e essa dor constante, 2 anos de dor, minha gente, 2 anos de dor. E eu, numa demonstração, no meio de uma multidão lá, tem umas 40, 50 pessoas, eu fiz a demonstração e disse para ela, olha, eu comecei aqui o tratamento, depois a senhora tem que continuar. E ela ficou boa, fazer o quê, né? Então acontece, sabe, de ter processo assim. Outros processos são mais, por exemplo, se é uma coisa aguda, né? Por exemplo, a filha dessa senhora que eu arrastei a dor de cabeça, no outro dia ela deu um chute lá na escola e deu um jeito no pé lá, e eu fiz um sopro quente, né? Sopro quente e agi. Como tinha sido no mesmo dia, então a ação foi imediata, né? Ela sentiu um alívio na hora e no outro dia não sentiu mais nada. Então, quando é agudo, é rápido. Quando é uma coisa crônica, aí precisa de um tratamento mais demorado, né? Umas 7 sessões, 5, 7 sessões, às vezes 3, né? Às vezes acontece ser 3, mas geralmente é mais tempo. E outras vezes até demora mais, sabe? E a pessoa até continua, porque como alivia, né? Eu sempre gosto de contar o caso da senhora com câncer, que ela tinha metástase porque era ósseo e depois se espalhou pelo corpo. E a gente passou 6 meses cuidando dessa senhora, né? Então, foi grandioso esse processo para mim e para a família, porque temos uma qualidade, sabe? Ela não morreu antes, né? A gente deu aumentou, né? Digamos assim, com qualidade, porque o filho dela era médico, estava dando morfina e já não estava fazendo mais efeito a morfina. E o magnetismo estava fazendo efeito. O filho médico ficou tão impressionado que eu ensinei magnetismo para ele também, para usar na mãe, né? Eu expliquei para ele que o magnetismo tinha sido criado pelo médico chamado Besma, tudo isso, né? Então, é esse processo, né, que a gente pode e deve utilizar nesse recurso. Todo mundo, né, foi perguntado aí, precisa ter esse dom? Não, não precisa ter dom nenhum, né? Somos seres vivos. Se você é ser vivo, está vivo? Tô. Então você pode usar o seu magnetismo. Claro, tem pessoas que têm um poder magnético muito grande, tem pessoas que não é tão grande assim, mas que funcionam, né? E tem as especialidades também, né? Tem magnetizadores que são ótimos para arrastar uma dor, já tem outros que são ótimos para
para destruir um tumor, né? Para queimar o tumor, para encapsular. Tem outros que são ótimos para depressão, mas o fato de você ser excelente em uma área não quer dizer que você não possa atuar em outra, né? Perfeito. A nossa amiga Luziane falou: se quando já não tem mais disso, esse tratamento presencial, É uma pessoa idosa, como é que é isso? Foi um acidente que destruiu o disco? Como é? Ou, eu não sei. eu Bom, eu acho que nunca ela tive caso. acho que ela tá falando dela mesma. Luziane, você tá aí? Você pode abrir a sua cama? Sim, É o só seu um minutinho. caso? É meu caso. Peraí, eu já fiz uma cirurgia. Na primeira vez que eu fiz, a hérnia, ela tava da L1 a L5. Aí o médico pegou por laparoscopia, e tirou as coisinhas, né? Sei lá, tô com as pedrinhas aí. Só que a minha dor, mesmo com a fisioterapia, a minha dor não passou. Aí eu procurei um outro médico, fiz uma nova ressonância. Dessa nova ressonância deu desvio, deu a hérnia novamente. E a parte engraçada de que uma das hérnias é a L1, que eu já tinha operado. E, ah, e assim, já não tem, não tem mais disso de tão gasto que, que tá. Então, assim, eu não tô podendo dirigir, eu fico mais de repouso. Tem dia que eu não consigo nem andar de tanta dor que eu sinto. Agora eu entendi. Sim, aí no teu caso é muito interessante ser presencial, né? Eu não sei se tem alguém aí, uma filha, um filho, alguém que eu possa orientar e fazer com você, né? Você está em qual Porque já região? Eu moro em Campinas, Hum, entendi. moro aqui em Campinas. Minha filha tem 5 anos, não teria como. a gente vai para São Paulo, né? Vamos chegar em São Paulo, quem sabe a gente possa combinar, né, Gouveia? Sim, sim. Porque Campinas é próximo? nós tá, não, de Campinas vai dar 1 hora e meia. Nós vamos dar praticamente 2 horas, porque nós está em Santo André. Santo André vai dar umas 2 horas onde ela está, entendeu? A não ser se alguém consegue levar ela até lá, no espaço equilíbrio, né? Alguém consegue levar você até lá, Lisiane? Eu teria que ver, eu É, teria que ver. isso. Aí você poderia estar fazendo esse tratamento lá, até no dia, nós vamos estar dia 19, 20 e 21 de abril lá, tá? E aí você Ah, poderia, dia 21 você, de abril é aniversário da minha filha. tá. Bom, a gente vai estar nesse feriado, que é esse feriado que a gente vai estar lá, e a gente vai fazer para Aham. alguns, vamos abrir para algumas pessoas lá, esses tratamentos aí, né? Tratamento terapêutico solidário, com esse processo da hipnose não verbal e para o processo da magnetismo humano, né? E o xamanismo. Mas eu vou utilizar mais o magnetismo humano, o pessoal que estiver lá, para poder, no seu caso aí. Né? Nesse caso específico seu, seria ideal presencial, tá? Aham. Depois Seria que um caso você. presencial. Pode ser feito online, o magnetismo humano? Pode, né? Pode. Mas nesse caso seu, teria que ser mais, que já estão bem mais complexos, vamos dizer assim, né? Pelo que você relatou aí. Ideal é que seja ele presencial, né? Obrigado pelos esclarecimentos. Pessoal, aproveitando, tem alguém aqui agora, no caso não da dizer que é um caso um pouco mais complexo, mas tem alguém que de repente está com alguma dor, alguma coisa, alguma disposição, alguma situação para que possa fazer a prática, Vamos né? magnetizar apenas a magnetizar a área. Pessoal, se vocês quiserem, o Wagner vai magnetizar a água. É um processo muito bom, né? E a gente vai fazer essa prática agora, tá? Então, se vocês pegarem um pouquinho de água, tá? A gente vai dar um tempinho aqui para cada um pegar um pouquinho de água. Pode tomar um copo d'água, uma garrafinha d'água, se caso tiver, para que a gente possa magnetizar essa água. Isso, muito bom, André. Que a gente possa magnetizar essa água, aqueles que quiserem magnetizar essa água, tá bom? E isso vai ser de extrema importância para vocês. Marisa, tudo bom? Marisa, quer passar pelo processo, aproveitar que o professor Wagner está aí? Tem nada que. Tá tudo bem? Tá tudo ótimo? Tá, tô tranquilo. Então tá. Passei já pro fim de semana, né? Ah, então tá. Vamos lá. Quer Então, dizer, a gente botar na ponta do lápis, tem um monte, né, Wagner? ah, não nessa sala. Tá tudo muito bem. Tirando a Lisiane, o resto tá tudo ótimo. É, todos estão aí com suas devidas águas? Ok. Então, vai, pode iniciar Pode por ser. gentileza. Oi? Peraí, tô pegar. A dor que você fala, Wagner, o Gouveia, qualquer tipo de dor, é só por curiosidade, tá? Que eu tô
Sim, Que nem, por exemplo, o Paulo falou aqui de uma unha encravada, né? Então, por exemplo, uma forte dor de cabeça, que bem provável isso é ideal, sim, né? sim, perfeito, né? Tá. Entendeu? Isso pode ser passado assim, pelo magnetismo sem problema algum. Qualquer tipo de dor. Seja ela física ou seja ela emocional. Tá. Ok? E outra coisa, a pessoa, só por curiosidade terapêutica, a pessoa que tiver, por exemplo, dá para fazer online esse tipo de trabalho? Sim, Certo, dá para fazer certo. online. Desde que não seja uma situação muito crônica, né? Como o Tá. professor Wagner falou aqui. Então, no caso da Lisiane, é uma coisa mais complexa, um pouquinho mais crônico. Então, aí tem que se fazer pessoalmente. Quando não é muito crônica, no caso dela, né? Nós recomendamos a fazer online, tá? Então, nesse caso específico dela, foi um caso que, tá? Então, a gente tem que ter todo uma situação, um acompanhamento médico, né? Dentro desse acompanhamento médico, verificar as causas, né? O que nós podemos fazer é ajudar alguns casos. Mas jamais, jamais a gente tem que falar para não ir ao médico ou deixar de tomar algum medicamento. Jamais. Ok? Entendido, Perfeito. André? Beleza? Professor Wagner, contigo. Então, minha gente, essa é a água, né? Ela é um poderoso solvente, então, nosso corpo tem uma grande quantidade de água, então, tudo que for líquido, seja o soro fisiológico, seja água, né, as medicações, seja líquido ou não, a gente pode magnetizar, né? E para magnetizar a água é muito simples, você coloca entre suas mãos e através seja segurando, ou seja fazendo uma imposição, né, sem tocar, ou fazendo os passos magnéticos lentos, você pode alterar as propriedades dessa água para que essa água possa ajudar você, né? Seja para te acalmar. Então, você vai colocar aquela intenção, né? O que você quer fazer dessa água? Ela pode você potencializar o seu tratamento, ou mesmo para te energizar, para te deixar calmo, né? Ou mesmo simplesmente para que ela possa ficar mais pura, né? Para que ela possa fazer bem para o seu organismo. Porque a água, ela, na natureza, onde chama água mineral, né? Ela passa pelos minerais e ela acaba sendo energizada pela própria mãe terra, né? Aqui a gente vai fazer uma potencialização dessa magnetização, não só para a gente, mas principalmente para as pessoas que a gente vai tratar. Então, cada pessoa tem que trazer sua garrafinha, de preferência, né? E aí sim você pode magnetizar a distância, no caso, né? Então, você segurando a sua água, você coloca essa intenção, né? Sentindo a sua energia nas mãos, então faz o exercício nas mãos, você sente a sua energia, mas independente de sentir ou não, algumas pessoas sentem calor, outras sentem mais frio, outras sentem... É variável, né? De pessoa para pessoa. Mas independente de você sentir ou não sentir nada, porque como é um exercício, então às vezes a pessoa não sente nada também, mas está tudo certo. O que você está fazendo? Pode ser que não tenha um grau, não tenha uma potência muito grande, mas vai acontecer dela ser magnetizada mesmo assim. Seja com grau, alto grau ou seja com menos grau de magnetização. Uma garrafa como essa, normalmente, a gente magnetiza quando ela está cheia, na faixa de 3 a 5 minutos para magnetizar. Focado na magnetização, com aquela intenção, né? Então é isso. Quando é um copo pequeno, na faixa de 1 minuto, tá? Então, na hora que vocês coloquem a água aí na mão de vocês, no caso, coloquem as garrafas com água aí na mão de vocês, e coloquem essa intenção, né? Para que possa, enfim, agir, se acalmar, relaxar, né? Então, relaxamento muscular. No caso da nossa amiga aí, que ela possa também reparar sua coluna, aliviar a dor, no caso, se vocês sentirem necessidade para ter um sono reparador, né? Um bom sono que você vai acordar no outro dia super bem. Então, você pode intencionar tudo isso para essa água poder potencializar a ação. Se você estiver tomando medicação, que ela possa potencializar a ação boa da medicação e amenizar os efeitos colaterais. Tudo isso você pode colocar sua intenção aí, né? Se você sentir uma dor, também pode intencionar para que essa dor seja aliviada ou passe, para trabalhar todo o seu sistema digestório, seus sistemas respiratório, a sua circulação, o seu sistema linfático. Então, tudo isso você pode também colocar para melhorar também o seu intestino, né? Para que você possa deixar o seu reloginho em dia, né? Que possa todo dia também fazer isso. Então, todo esse processo de magnetização que você fizer na água vai ter um efeito benéfico para você. Se você for fazer para outra pessoa, aí você precisa entrar em relação magnética com essa pessoa para poder se magnetizar a água dela. A não ser que seja um filho, né, alguém próximo a você, você pode até magnetizar, porque a relação já está estabelecida quando é um parente. Mas quando é uma pessoa que você não conhece, é interessante fazer a relação magnética antes de magnetizar a água para ela, tá? Porque pode ser que não tenha efeito nenhum, mas pode ser que tenha uns efeitos não muito legais, né? A pessoa não se sente muito bem com aquela água, ok? Essa água vocês tomam em dosagens pequenas, tá? Não é para tomar, não. Vocês tomam durante a manhã, vocês podem tomar no almoço, após almoço, uma coisa, para digestões.
E vocês podem tomar agora até para dormir. Até para dormir. Tá? Que vocês vão ver que realmente vai fazer total sentido para quando vocês, durante o sono de vocês. Tudo no magnetismo. Primeira coisa que é colocada é a intenção. Sempre uma intenção. Por isso que chama magnetismo humano. Não tem nada espiritual. Nada. Nada espiritual. É tudo humano. É energia. A minha energia com a sua energia. Ou seja, nós só somos energia. A pergunta é a seguinte: quanto tempo dura essa água magnetizada? É uma excelente pergunta essa, né? Eu não vi em lugar nenhum falando sobre isso, a não ser numa obra do Deleuze, que a gente chama de sábio Deleuze, né? Deleuze, Philippe, um francês que fez uma das melhores obras, em 1825, chamada Instruções Práticas sobre o Magnetismo Animal. E aí, nesse livro diz o seguinte, meu amigo Paulo, que depois de 3 dias, o efeito começa a diminuir, entendeu? Não vai acabar. Ele começa a diminuir seu efeito a partir do 3º dia. Incrível que eu só encontrei nessa obra. Eu estudo muito, tem várias obras clássicas que eu fico traduzindo também do francês. Não sou tradutor não, mas faço a tradução livre, né, usando o Google. Mas foi o único que me ensinou, que foi Deleuze, em torno de 3 dias começa a perder, né? Então, se você tem um paciente daqui a 3 dias ele não for, então vai começar a perder, mas não perde de tudo. Então, quando ele voltar daqui a uma semana, você magnetiza novamente a água para ele. Bom, Andréia, Lilian, né, a todos que estão aí, eu gostaria de agradecer imensamente pela live. Acho que deu para entender um pouco mais o processo, né, do desconectar e reconectar. Esse método que nós estamos trazendo aí, o professor Wagner, né? Juntamente no Rio vai estar o professor Paulo também, justamente, aí, esse trio aí, né, vai estar reforçando aí a nossa parte de hipnose não verbal e magnetismo humano e xamânico, tá? Em São Paulo, o Paulo não vai estar vindo em São Paulo, mas vai estar no Rio conosco lá, né, participando aí. Tá ok? E então, nós vamos ter aí nossos cursos no dia 19, 20 e 21 em São Paulo. Nós vamos ter nosso curso dia 26, 27 e 28 no Rio de Janeiro, né? Junto com o Paulo. Nós vamos ter nosso curso dia 1, 2, 3 e 4 em Higienópolis. No dia 5, nós vamos ter em Santa Hélida, em Minas Gerais também, né? Aí nós vamos estar voltando para São Paulo, no Santo André novamente. E depois nós vamos estar indo para Birigui, Araçatuba, na região de Araçatuba também, com esse curso, que a gente tem que outra turma lá. Tá? Então, eu gostaria de agradecer imensamente que eles quiserem ter contato com minha rede social, meu Instagram é o Gouveia, _ psicoterapeuta, meu telefone, o WhatsApp é o 11 99403 1034. Aí que eles tiverem alguma dúvida, alguma questão, alguma pergunta, fica à vontade. E eu passo a bola para o professor Wagner, passar as fontes dele, puder entrar em contato também, fica à vontade. E agradecer novamente a Lilian, agradecer ao pessoal do PDM. Eu não vou citar só o nome, né, André? Senão fica complicado. Mas todo o pessoal do PDM e aqueles que estão aqui assistindo nossa live até agora, agradeço de coração. Professor Wagner, contigo. Obrigado, pessoal, por esse momento, né? Foi muito legal a gente trocar umas ideias aqui, né? E entender um pouco mais sobre esse processo do magnetismo, que não tem mistério, né? Todo mundo pode atuar. E vai ser muito legal quando a gente encontrar vocês por aí, né? Nos nossos cursos, para poder passar, né, todo esse conteúdo, né, essa jogada assim, de dizer, isso aqui é segredo, isso aqui não, a gente passa tudo, né, e quem sabe a gente possa dar um abraço aí, se rever, aqueles que a gente conhece, aqueles que não conhecem ainda pessoalmente, poder se conhecer, né, e trocar umas ideias e ensinar o magnetismo para vocês, e agora o magnetismo chamando também, né, governo? Um grande abraço, obrigado. Ok, então, pessoal. Obrigado. Quem agradece, na realidade, somos nós, né? Então, estamos encerrando mais uma aula sensacional que tivemos aqui, esclarecedora. Espero que vocês tenham gostado. E lembrando a todos que entrem e sigam o Instagram do Praticadamente para receber os comunicados das nossas próximas aulas que vamos ter por aí, tá? Em nome do Praticadamente, agradecemos imensamente ao Eduardo Gouveia e ao Wagner Marques e a todos que estão aqui presentes ao vivo. Obrigado. E para continuarmos evoluindo juntos, eu convido a todos a interagirem conosco, deixando seus comentários, sugestões e feedbacks. Isso é muito importante para que possamos melhorar sempre e fazer o melhor conteúdo para vocês. Então, não se esqueçam de curtir, compartilhar, de se inscrever em nossas redes sociais e assim juntos podemos fazer a diferença e transformar a vida das pessoas. Então, vamos nos despedindo e a gente se encontra na nossa próxima aula do Praticadamente. Até lá, pessoal!